Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amiguinhos. Estamos de volta, onde quer que você se encontrem no mundo. Para mim é meio-dia, o que é? Meio-dia, boa tarde. Boa tarde, né, senhor? Já é meio-dia, boa tarde. Aqui é boa noite. E para vocês, boa noite. Tem um nos bastidores, o fantasma da Costa Rica. E Henrique. Boa noite. Tarde também? Boa noite. Não, boa noite. Aqui agora tá começando a ficar inverno, tá escurecendo 5h30, desagradável. Que bom, hein? Desagradável. No dia menos longo, escurece 4h30 da tarde. Ai, que bom. Até chegar o Natal. Isso já puxa nosso assunto sobre saúde mental, sabia? Com certeza, eu já ia falar, até chegar o Natal a depressão já voltou. Temos aqui hoje uma convidada muito especial, Bruna Trevisan, doutora Bruna Trevisan, né? Doutora. Vamos falar direito aqui, para não passar vergonha. Pode falar, Que diga-se de passagem, a senhora não brinque serviço, hein? O seu currículo é mais longo que o meu braço. Com certeza você deve estar botando em prática todas as dicas que você vai passar pra gente hoje. Alguém puxou a sua capivara aí, hein, Bruno? Podemos falar sobre isso também. A Bruna é minha psicóloga, tá cuidando da minha cabeça, e o Caio vai destilar um pequeno texto sobre quem então, é. Então, destilando. A doutora Bruna Trevisan é psicóloga, mestre e doutora com pós-doutorado em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em terapia cognitiva comportamental pelo Centro de Terapia Cognitiva VEDA, é supervisora e docente da pós-graduação em neuropsicologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da especialização em neuropsicologia da Unifesp. Ela também é coordenadora do curso de formação avançada em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental do Centro de Terapia Cognitiva VEDA, em São Paulo, pesquisadora do grupo de neuropsicologia infantil da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cofundadora do Parentalidade e Psicologia, onde ela atua na clínica com avaliação neuropsicológica na infância e adolescência, orientação parental e terapia cognitivo-comportamental. Não brinque em serviço. Excelente, pessoal. Obrigado. Depois de 2 horas. Um sotaque assim, né? Diferente, porque eu já tenho Mackenzie. Ficou mais chique meu currículo. Tá vendo? Quando você precisar de um porta-voz na sua próxima conferência, eu te apresento no palco. Vou gravar essa apresentação para usar. Bom, depois dessa apresentação, a gente encerra o podcast, porque já deu tempo, né? Obrigado por vocês estão aí. Um abraço. Fala besteira, rapaz. Eu queria agradecer o convite, fiquei bem feliz, e enfim, né, bem legal, vem acompanhando um pouquinho o podcast e a saúde mental do Felipe, brincadeira. Também, obrigado. Vamos falar hoje sobre saúde mental. Nós somos todos loucos aqui, inclusive o Marcão que não tá aparecendo, eu acho que é o pior de todos aqui, né, Marcão? Então já vou mandar aqui, ó. A gente selecionou alguns tópicos mais abrangentes e o primeiro deles a gente não pode fugir muito. Eu queria saber qual que é o impacto do rápido avanço da tecnologia, das redes sociais, na saúde mental de pessoas comuns como a gente, assim. O que isso arregaça na nossa cabeça? Resumindo, tempo de tela. Isso. Então, na verdade, assim, quando vocês me colocaram esse tópico, o que eu pensei, né, e o que eu dei uma olhada geral ali, o que a gente tem de pesquisa, é que as pesquisas não focam só no que tem de negativo, porque rede social, avanço de tecnologia, traz muito, muito de positivo. Então, até, já acho que talvez eu misture um pouco com o tópico da pandemia, né, é que se a gente considerar, né, os anos de pandemia, a tecnologia teve essa função dúbia aí, né, de nos conectar às pessoas positivamente, né, quando a gente não podia estar perto, poder trabalhar, né, e ampliar cada vez mais as possibilidades de trabalho no online. Muitas empresas que eram rígidas com relação a isso favoreceram, né, com a pandemia nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, né, cada vez mais a gente também tem impactos negativos. E o que a gente vê, a gente não tem, assim, resultados muito robustos ainda sobre esse impacto. O que a gente tem é dados correlacionais
que é correlacional? É que não é causal, assim, né? Não tem como eu pegar e falar assim, olha, é o tempo de tela, é o acesso à rede social que causa isso, né? Mas que tem uma correlação entre sintoma depressivo, ansiedade, uma série de aspectos, né, negativos de saúde mental, que, então, assim, quanto mais acesso, né, à rede social, a tempo de tela, etc., há uma correlação a maior nível de ansiedade, depressão, etc. Uma coisa que causa a outra, a gente não sabe. Por quê? Uma pessoa pode, por estar excessivamente acessando ali, por diversos fatores, dependendo do que ela acessa, etc., isso pode aumentar a probabilidade dela ter ansiedade e depressão. Quanto ao contrário, pessoas mais depressivas e ansiosas vão tender a se fechar mais e provavelmente usar muito mais esse recurso do que sair na rua, né, conviver com as pessoas, etc, etc. Então, por isso que é correlacional, né? A gente não sabe se é uma coisa que causa a outra necessariamente ainda. Isso que você disse é mais ou menos no sentido de substituir as relações. Uma pessoa que não tem muito manejo social, ela pode vir a ter virtualmente, e aí ela se sente mais à vontade? É nesse sentido que você está dizendo? Não, no sentido assim, ó, o que a gente sabe? Quando a gente compara pessoas que usam mais a rede social, usam mais a tecnologia de uma forma geral, elas tendem a ter mais sintomas de depressão e ansiedade. Ou ao contrário. Então não dá para saber o que veio primeiro. Se é porque a pessoa é ansiosa e deprimida, que ela usa mais a tecnologia, ou se é o uso da tecnologia que faz ela desenvolver mais ansiedade e depressão. Nesse caso, a nossa geração que viveu sem internet, brincou na rua e agora tem acesso à internet também, sofre mais com isso? Ou você acha que a geração agora mais nova, que já nasceu com a internet, se prejudica mais? Boa pergunta, eu não sei dizer. Posso chutar, né? Não li nada específico a respeito, assim. De acordo com o que você vê por aí, o que você pode dizer a respeito do seu ponto de vista? Eu acho que a geração que já nasceu vai sofrer mais e tem sofrido mais com isso. Né? Eu vejo isso porque parece, tá? Mais frequente adolescentes hoje tendo mais problemas com depressão e coisas assim do que quando a gente era adolescente, onde a gente não via tanto isso, né? Tudo bem que não era tão explanado, mas parece que é um pouco maior hoje. Assim, é tudo chute meu, tá? Assim, o que eu acho, eles já nascem no mundo em que eles acham que o que eles veem na rede social é a realidade. Então, eles têm menos contraste, né? Então, eu vejo pelos meus pacientes adolescentes, por exemplo. Né? Então, eles se pautam muito o que eles veem ali. E é um nível de rigidez tão alto, a ponto assim, de me dar muito trabalho de conseguir ajudá-los a flexibilizar a forma como eles enxergam aquilo como referência. Então, por exemplo, eu tinha um paciente que ele estava fazendo uma graduação numa área, e aí ele seguia várias pessoas daquela área dele ali no Instagram. E ele sofria, mas assim, era um sofrimento enorme por ele enxergar que aquelas pessoas estavam tendo muito sucesso. Mas ele só via um recorte. A pessoa ia lá, postava falando sobre algum tema específico, ou dizendo que a agenda estava cheia, e ele se sentia um fracasso, como se tivesse relação com ele, inclusive, né? O fato do outro ter sucesso, ou aparentemente ter um sucesso. Ou até com pacientes mais novos, né, adolescentes, né? Então, essa coisa do corpo, adolescentes meninas sofrem demais com essa coisa do corpo, porque também é um recorte, né? A forma como as menininhas colocam a roupinha, se posicionam na frente da câmera. Então, eu vejo que eles perdem muito esse parâmetro do que é real, do que, né, e do que é um recorte ali, do que é apresentado, e qual é a função, na verdade, né? Para que serve uma rede social? Ela não é a demonstração da realidade, ela é só uma ferramenta com algum propósito específico, né? E cada um vai usar com o seu propósito, né? E aí eu acho que isso se perde ali, né? Na compreensão dessa funcionalidade da internet, da rede social, enfim. Eu acho que nesse ponto de rede social em si, uma das coisas associadas sempre à parte mais negativa dela e dos malefícios que traz para as pessoas, meio que só reforçando isso que você acabou de falar, é muito a ver com comparação, né? As pessoas tendem a comparar demais, assim, o que elas têm acesso,
o que elas já viveram na vida, o que elas já conseguiram, com o que as pessoas colocam nas redes sociais, que são os highlights das vidas deles, não é o dia a dia, né? Então, existe uma dificuldade muito grande entre separar as duas coisas. E até tem não sei se é famosa ou não, mas eu já ouvi não um provérbio, um ditado que diz que a comparação é inimigo da diversão, né? Porque justamente vai ter sempre alguém que vai ter o que quer que seja melhor que o seu, ou maior que o seu, ou enfim, assim por diante. Eu acho que chega a um ponto onde o ser humano meio que perde esse negócio de ser capaz de definir para si mesmo o que te faz feliz, né? Isso, exatamente. Como se a gente tivesse que comprar a felicidade do outro, né? Para eu ser feliz, eu tenho que ser como o outro é, o que ele faz, ter o que ele tem, né? Me posicionar como ele se posiciona. E a comparação em si não é ruim, né? O fato de se comparar. É como a gente usa a comparação. E o quão realista a gente é para fazer as comparações. Porque geralmente, né? O perigo da comparação é a visão que a gente tem de nós mesmos. Se a gente é bem realista com relação às nossas próprias limitações e às nossas próprias capacidades e habilidades e recursos que a gente tem, vai ser ótimo eu me comparar. Porque eu não vou fazer comparações injustas, eu não vou fazer comparações que me desanimam, eu vou fazer comparações que vão ser produtivas para mim, que vão me fazer enxergar melhor algumas coisas que de repente eu posso melhorar, ou posso me inspirar. Olha, eu nunca tinha pensado em fazer aquilo. Faz sentido para mim? Tem a ver com a minha realidade? Tem a ver com onde eu quero chegar? Legal. Então, veja, assim, agora, quando eu faço uma comparação que é só porque o outro parece ter mais status, né? Ou ter algum sucesso específico, e eu não vejo se aquilo faz sentido com quem eu sou, onde eu quero chegar, com os meus valores, com os recursos que eu tenho, que eu posso adquirir, etc, e causa sofrimento. Porque, como você disse, né, a grama do vizinho sempre é mais verde mesmo. Exatamente. Acaba se tornando uma arte você saber as coisas que talvez no momento não sejam algo que você pode atingir, né, que você pode conquistar, mas no futuro, quem sabe, de repente até usar isso como motivação, né? Se você quer tanto uma coisa que você acha que vai te trazer só coisas boas, de repente você pode usar isso como um trampolim para para você conquistar o que quer que seja que vai te colocar nesse espaço, né? Você pode usar o sucesso dos outros como motivação para você mesmo, não precisa ser só uma coisa para te jogar para baixo. Mas tem uma situação que acontece nas redes sociais que eu observo e acontece com muita frequência. Eu acho que já aconteceu acho que todo mundo aqui. Você posta alguma coisa, você se expõe online e você recebe muitos feedbacks positivos. Sei lá, 20 elogios e uma crítica. Ou então você comenta em algum post e você recebe várias pessoas concordando com você, e uma delas, ou uma parcela delas pequena, dizendo que é negativo, e aí isso acaba com o seu dia, porque você nem liga para aqueles 20 elogios, você vai prestar atenção naquela uma crítica. Eu estou usando esse exemplo para dizer mais ou menos como as pessoas, como boa parte das pessoas enxergam a rede social. É um lugar onde eu tenho que ser bem-sucedido e só. Eu não posso ter uma crítica, eu não posso mostrar que a minha vida está mais ou menos, ou ruim, e aí você tem essa situação que, como você falou, cada um tem um propósito para sua rede social, mas nessa situação de você sempre querer mostrar o seu lado bom, que vida é essa que não tem a parte ruim? E aí você questiona, então falta a maturidade virtual para saber reconhecer que aquilo que você vê não é 100% da vida das pessoas, esse feedback ruim que você recebeu não precisa acabar com a sua vida, dá para até sair coisas positivas dali. A minha pergunta anterior a essa era o seguinte: você disse que ainda não tem os dados para saber se é bom ou ruim. Talvez nem tenha, porque a gente não consegue voltar para as condições anteriores, a gente só consegue ir para frente. E aí, como é que você vai ter uma base de comparação real com duas pessoas vivendo a mesma situação? Eu acho que isso não seria possível. Então, talvez o foco não seja mais pensar se é pior ou melhor do que a geração anterior, mas sim buscar os pontos positivos e melhorar elas, correto? Isso, perfeito. Porque
as gerações anteriores, né, que tiveram que aprender com a tecnologia, vão encarar de uma forma diferente. E provavelmente, lógico, né, essa dificuldade de lidar com essa diferenciação da realidade, do que é um recorte, das comparações, das críticas, eu acho que vai acontecer para qualquer uma das gerações, né? E vai depender muito dessa visão individual, né? Se eu tenho uma visão mais negativista, mais vitimista, então eu vou sofrer muito mais com a comparação, com a crítica, com a exposição, né? Com estar em contato ali com realidades que eu acho que são realidades e não são recortes, né? Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. Hate na internet. Boa parte das pessoas que fomentam o hate da internet, elas não usam perfis oficiais. Elas usam perfis aleatórios que provavelmente não vá ter consequências depois daquilo que ela falou. Então ela pode cometer pequenos crimes do tipo injúria, do tipo calúnia, ou, sei lá, até dizer inverdades e sair impune disso. Aonde que isso se encaixa no sentido de analisar a saúde mental das pessoas? Esse tipo de pessoa faz isso por quê? Qual que é o propósito? Eu não entendo, porque tem uma pessoa ali atrás. Se o perfil é fake ou não, mas tem alguém ali atrás. Qual que é o... Como que um psicólogo enxerga esse povo que dá hate em tudo? Falta um tanque cheio de roupa suja para lavar, brincadeira. Falta também tá faltando. Uma piazinha para lavar. Uma pia de louça ali, acho que já resolvia. Mas assim, tem a ver com uma série de questões, né? Tem a ver com o fator de que provavelmente essa pessoa, ela está distante de buscar os próprios propósitos, né? Ela provavelmente é uma pessoa que está solta no mundo, assim, vamos dizer assim, né? Ela não tem ali algo que direcione ela no dia a dia, né? Algo que faça sentido, que faça ela direcionar os esforços, né? De acordar de manhã, trabalhar, se exercitar, ler, né? Fazer as coisas da vida. Provavelmente são pessoas que vão ter dificuldades sociais, em ser assertiva socialmente, de alguma maneira ela vai ter alguma dificuldade social. E esse mecanismo, né, de estar encoberto, faz ela falar sobre coisas que ela gostaria de dizer em outras situações que ela não tem coragem, ou não tem oportunidade de dizer, ou não tem habilidade suficiente para dizer. Né? E acaba ou sabe que o que ela vai dizer é crime. E aí ela também procura se cobrir de outra forma. Eu vou complementar o que o Henrique disse, esse lance dos haters. É um negócio muito exacerbado, que parece que a pessoa ela fica procurando alguma coisa para xingar, para criticar, para falar mal. Mas assim, é muita gente, cara, fazendo isso. Tem até um exemplo que aconteceu uns meses atrás, de um guitarrista que eu sigo. Aí perguntaram para ele o que ele acha de um modelo de guitarra, né? Um desenho da guitarra X lá. Inclusive é um modelo que eu uso. O cara não falou nada, ele simplesmente falou que ele não gosta de usar, porque ele disse que para ele não é muito ergonômico, ele não acha legal esse modelo de guitarra, tal, não sei o quê, mas ele não criticou a guitarra. Ele não falou que era uma merda. Ele falou, eu acho bonita e tal, mas... dito, inclusive, né? Poderia, mas ele só falou, eu acho muito bonito, o visual é lindo, mas eu não gosto, para mim não encaixa, não acho legal, e não sei o quê. Aí ele falou algumas coisas técnicas que realmente são verdades, do modelo da guitarra, e só. Mas ele falou por quê? Porque alguém perguntou para ele também, né? Alguém escreveu para ele. Maluco do céu, regaçaram o cara, destruíram o cara, porque ele falou mal, quer dizer, ele não falou mal, ele só falou que ele não gostava. A mesma coisa que eu chegar para mim, o que você acha da Ferrari? Cara, não gosto de Ferrari, cara, eu prefiro Lamborghini. Puta, vai acabar com a minha vida, entendeu? Tipo, um negócio muito idiota, muito imbecil. E, mano, criticaram o cara pra cacete. Eu falei, meu Deus, que gente idiota, cara. E assim, é uma sucessão de coisas desse tipo que não faz sentido. Mas a gente vê isso a vida inteira no futebol, né? Alguém que não torce pro time que eu torço, eu já odeio essa pessoa, já boicoto essa pessoa. A polarização política que a gente teve no Brasil, né, na época das eleições, que foi absurda, assim. A pessoa quer que você, ainda mais o cara que ela admira, né, top das galáxias, né, eu quero que ele goste de tocar o mesmo modelo de instrumento que eu toco, senão ele tá louco, eu tenho que criticar ele, porque ele tem que ser do jeito que eu idealizo ele. E as pessoas criticam, pessoas que ainda imagino que são fãs também, né, criticando, mas às vezes eu percebo, assim, seguidores de perfis de pessoas criticando coisas aleatórias, assim, né? Da vida, do corpo da fulana,
coisas assim que você não chegaria ali se você encontrasse com ela pessoalmente, você não comentaria sobre o corpo dela, enfim, e as pessoas se sentem na liberdade de fazer comentários, enfim, né, assim, são coisas assim, muito absurdas. Você acha que isso sempre existiu no ser humano, essa vontade de falar tudo isso e criticar tudo isso, ou por conta da rede social, da internet, por conta da rede social que veio esse ímpeto de poder, agora eu vou falar e se foda, ninguém vai saber quem eu sou mesmo, tô protegido atrás da minha tela e ninguém vai vir me pegar? Não, eu acho que sempre existiu, só que antes era fofoca, né? Eu ia lá e falava pra terceira pessoa sobre a fulana. E você Agora tinha a possibilidade eu posso lá e falar pra fulana, né? Ela e tá você ali. tinha a possibilidade de tomar um soco na cara também, né? Exatamente. Por isso eu acho que pelas costas. Eu acho que, de certa forma, tudo isso que vocês falaram, todos esses fatores pesam nesse debate. Concordo, eu acho que sempre existiu isso, principalmente o ímpeto de você comentar a respeito dos outros, né? Como o Henrique falou, na internet a anonimidade pesa demais. De certa forma, o que o Felipe falou tá certo também. Existe uma consequência física praticamente impossível de acontecer hoje em dia, né? Ninguém vai falar uma coisa do tipo que você falaria na internet como anônimo, na rua, porque você sabe que poderia ter uma consequência física para você, né? Você está se colocando em perigo. E isso, hoje em dia, o mundo está cada vez mais seguro nesse sentido, assim, não é uma coisa muito comum de se ver no dia a dia na rua. O peso da tecnologia nisso foi que aumentou a velocidade, né? Com o qual essa fofoca, esses comentários vão para lá e para cá. Antigamente, sei lá, se escreve, vamos por exemplo, um feedback igual esse do guitarrista. De repente, se você tivesse que escrever uma carta para falar esse tipo de coisa, ia demorar tanto para chegar do outro lado, que até chegar acabou, ninguém nem liga mais para a opinião dele a respeito da guitarra, né? E hoje em dia tudo é muito imediato, né? E aí gera um maior buzz, e quando você vai ver é uma bola de neve gigantesca e só agrava, né? Não, não sei se vale ou não, né? Enfim, né, falar disso, mas vocês veem, né, se faz sentido ou não. Mas eu acho que me remete muito uma capacidade cognitiva que a gente tem, que chama funções executivas. As funções executivas, elas estão mais ou menos, né, grande parte na parte frontal do cérebro, né? E elas são como o grande maestro do cérebro, que são aquelas habilidades que a gente precisa para se planejar, gerenciar, se organizar, controlar impulsos, gerenciar as emoções, flexibilizar. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu vejo pessoas assim é que elas são muito impulsivas e provavelmente funções executivas estão lá embaixo. Aí você falando assim, nossa, olha o trabalho que daria para mandar uma carta para o fulano, se posicionando. Exigiria um nível tão grande de funcionamento executivo, fazer esse planejamento todo, escrever essa carta, mandar. Que uma pessoa tão impulsiva a ponto de escrever tudo que ela escreve na rede social nunca pensaria em planejar uma carta, mandar uma carta e se organizar para algo assim. Então, realmente muito fácil, né? Não mostra ser anônimo na internet é muito fácil. Eu acho que esse tipo de comportamento não demonstra só questões morais, né? Éticas, de valores pessoais, mostra muito também de déficit cognitivo, eu acho, sabe? Porque o mínimo de gerenciamento de emoções, você respira fundo, vai, sei lá, né, fazer outra coisa, e depois você volta, e isso aqui te gerou raiva, você lida de outra forma com isso, não vai escrever algo que pode fazer mal para outra pessoa, enfim, né? Há muito tempo atrás eu ouvi alguém dizendo que se você pensasse no que você ia dizer por 1 minuto, ou talvez alguns segundos, 40 segundos, alguma coisa assim, você não diria nem metade daquilo que você costuma dizer. É a regra dos 6 segundos. É o famoso perfil do Sigma, não sei se vocês viram isso na internet já. Não. É aquela pessoa mais quieta, reservada, que primeiro pensa muito bem no que vai falar para depois responder as coisas, né? Todas essas paradas de, tipo, ser bem-sucedido, ser pessoa, homem de negócios, não sei o que lá, hoje em dia o negócio do momento é esse. Você ser um Sigma. Não é mais alfa, não é mais todos Sigma, os outros... essa é nova, agora, outra letra grega. Isso. Vai, tipo, qualquer thumbnail que você vê de vídeos do tipo, eles têm sempre o cara do Peaky Blinders, sabe? Não sei se já assistiram Thomas Shelby na frente, porque o personagem é desse jeito. Ele não é o cara que fala alto,
Ele não é o cara mais forte, mais alto, mais imponente fisicamente, mas ele bota todo mundo no bolso porque ele é muito calculista. Né? Então, hoje em dia, esse é o alvo de todo mundo, tem que ser, esse é o seu modelo para ser seguido. Mas uma coisa é você achar esse conceito bonito e outra coisa é colocar em prática, né? Porque você precisa... O treino para essa habilidade é o casamento. Boa! Boa, você aprende... É um treino diário, pensar antes de falar. Você aprende rapidinho que Deus te deu 2 orelhas e uma boca por um motivo, né? Exatamente. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Você falou um negócio muito legal. Esse negócio de, tipo, respirar fundo que gerou isso aí que a gente acabou de falar. Eu vou jogar uma bola curva aqui que tá fora do roteiro. As pessoas, a pessoa média, eu tô falando assim, de grandes multidões, né? Grande maioria. Eu sei que tem exceções e inúmeros casos diferentes, mas grandes maiorias. A sociedade subestima muito, do ponto de vista profissional, do seu e dos seus colegas, as pessoas subestimam muito a importância de atividade física na saúde mental? Muito, muito. Não, e é irônico até, né? Porque é muito expressivo os dados de efeito de atividade física na saúde mental. Mas os próprios psicólogos, né, têm dificuldade com isso. Então, a gente precisa recomendar prescrever atividade física, mas é uma luta diária para quem prescreve mesmo, né? Acho que acontece isso na medicina também, enfim, né? Porque, assim, não tem discussão isso, né? É um dado que né, tá bem definido sobre isso. Qualquer atividade física, ela tem que estar lá. Então, quando a gente vai fazer, né, elaborar ali o plano de tratamento para ansiedade, depressão, saúde mental de forma geral, a gente começa ali do basicão, sono, atividade física, alimentação, para depois a gente pensar no resto, né? Porque as pessoas já chegam querendo, assim, soluções, né, mais mágicas, assim, né, algumas ideias que, de repente, a gente vai falar, que vai resolver as angústias da vida, e não, a gente tem que começar do basicão, assim, olha, é disciplina, não tem jeito, é que nem escovar o dente, né, lavar a louça, não tem que ter motivação. O que eu tenho que fazer para ter motivação para fazer atividade física? Meu filho, você não vai ter motivação para fazer atividade física. Querer viver sem dor. Cadeira e vai fazer, é isso. Querer viver sem dar trabalho para os outros. Essa é a motivação que você tem que ter. Quando você ficar velho, você conseguir sentar na privada para cagar. Tá vendo? É importante isso. Um amigo meu esses dias me mandou uma reportagem dizendo que tem um estudo que depois dos 50 anos a atividade mais importante que tem que fazer é perna. Justamente para que você consiga fazer as coisas, se manter em movimento e com isso não gerar problemas neurológicos futuros. Também tem a ver com ter uma quantidade de um grupo muscular maior também, né? Uma das maiores causas de acidente, eu estava escutando um podcast com uma especialista em geriatria, e lá ela fala que uma das maiores causas de acidente para idosos é a falta de pegada, de grip, sabe? Da sua força na mão mesmo, assim, na sua idade avançada. Se as pessoas fizessem qualquer coisa durante a vida para preservar, não é uma questão de ganhar músculo, mas pelo menos preservar, de não perder a sua força física natural, já evitaria não sei quantos % de acidentes cotidianos, que normalmente é o que agrava demais a saúde de idosos, né? Quando eles já têm uma saúde debilitada, daí eles têm um acidente e aí realmente vai por água abaixo, né, a história. Que interessante. Não, se a gente for pensar, não tem como discutir isso, né? O problema é que a gente não funciona muito para planejamento de longo prazo, né? Exatamente. Então, por mais que sejam dados muito interessantes e muito importantes a gente pensar em tudo isso, não é o que vai movimentar, o que mais vai movimentar a pessoa a acordar cedo e sair correndo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto você estava falando, eu estava meio que tentando me colocar na sua situação de
colocar na cabeça de uma pessoa como que ela vai dar início a esse programa de transformação da vida, da saúde deles, né? Você, de uma forma ou outra, você sabe que você está recomendando para eles algumas coisas que eles já sabem que eles têm que fazer, né? Exato. Então, e a gente tem que ficar descobrindo algumas pequenas recompensas mais imediatas, assim, para poder gerar recompensas mais médio e longo prazo depois. Alguns são bem difíceis de acharem alguma, né? Mas a gente vai tentando identificar. Você teve bem-estar para fazer no final, depois que acabou? Durante, provavelmente não, mas depois que acabou, você sentiu um bem-estar? Ou, sua insônia melhorou uns 3 dias depois que você fez atividade física? Ou, você sentiu uma roupa que caiu melhor, né? Depois que você fez um mês de atividade física? Então, a gente vai buscando alguns ganhos ali na rotina de bem-estar, de melhora de sintomas, né? De ansiedade, de insônia, né? De outros aspectos que, de repente, a pessoa não notaria que é por conta da atividade física. E, especialmente quando, de repente, ela para de fazer, ela vê que regride, né? Então, são indícios que ajudam a pessoa a identificar, olha, tá vendo, eu fiquei sem atividade física, dei uma piorada, dei uma decaída aqui de novo. Que daí ajuda um pouco a manter essa constância, assim, né? Mas aí a gente vai descobrindo ali, caso a caso, né, o que é gratificante para cada um. E nem sempre, né, a gente vai achar alguma coisa super gratificante, né? Para algumas pessoas vai mais pela disciplina mesmo, né? Às vezes essa coisa de deixar o difícil fácil, né? Deixar tudo na mão, tudo esquematizado para não falhar, até que a recompensa, né, apareça ali, pela constância que vai acontecendo. Viu, amiguinhos? Faça um exercício físico. Nossa, mas essa recompensa é muito triste. Porque assim, eu comentei com eles outro dia, acho que você vai concordar comigo. Você tem alguma dor? Eu vou dar um exemplo. Dor nas costas. Se você fortalecer as suas costas, você retira a tensão daquele lugar que está doendo, transfere ela para os músculos que estão sendo fortalecidos e a partir daí a sua dor nas costas diminui. Aí beleza. Aí você vai e faz. 1 mês, 2 meses. E a sua dor nas costas diminui gradativamente. Quando você percebeu, você só está com dor no músculo das costas. Você já não está mais com dor no lugar onde você tinha antes. Aí você para de pensar na dor nas costas e fala, cacete, o que eu tô fazendo nessa academia? Minha dor nem tá doendo mais e eu tô aqui, sofrendo. É por isso que eu tenho tanta dificuldade em aderir a exercícios físicos, porque eu não consigo ver aquilo que você falou, mas você se sente bem depois? Não, eu me sinto um idiota depois. Durante eu me sinto mais imbecil ainda. E aí a única motivação que eu tenho é essa de não querer, eu quero viver bem por mais tempo. Mas isso funciona pra você? Nem sempre. Não. Não, e pra mim ainda é pior, porque eu tenho academia no prédio, é só ir lá embaixo e fazer, sabe? E não consigo aderir com... Mas quando você para, a sua dor volta? Às vezes sim, às vezes não. Depende da dor também. Mas essa dor não é tão ruim assim, a ponto de você querer evitar ela, então, né? Na hora depois que ela vai parando, aí você fala assim, passou já, né? Não preciso mais. Precisa trabalhar e encontrar o próximo objetivo. Preciso. Não é possível que só a dor que seja a única motivação para você ir se mexer. Não é a dor, é o excesso de peso, o fato de querer estar bem fisicamente, para que você viva com mais qualidade, essas coisas, mas esse daí é muito absurdo. É isso. No curto prazo você não tem nenhuma. No curto prazo você vai lá, vou amanhã. Então, mas veja bem, o da dor é bem objetivo. O do bem-estar é muito abstrato. De repente você precisa de um outro objetivo bem simples de você seguir, assim, concreto. Outra dor, quer dizer? Pode ser. Por exemplo, no período que você esteve mais constante na atividade física, você não teve mais nenhum ganho além do alívio da dor? Eu vou ser sincero para você, meu período com maior boa frequência em atividade física foi quando eu fiz uma aposta. E aí eu queria ganhar a aposta. Essa era a minha motivação. Tá, mas a gente sabe que você não gosta de fazer academia, de ir lá levantar peso. Não mas gosto. Você gosta de fazer outros exercícios físicos. Por exemplo, quando você jogava tênis, você se divertia muito. Então tem que usar essa competitividade aí. Também. Mas eu preciso achar alguém que seja competitivo comigo, né? E aí não é tão fácil assim.
E pra fazer Quando amigo você no jogava- mundo moderno? Você não faz É amigo. foda. Quando você jogava tênis com frequência, não te dava prazer após a atividade física? Ô, louco, a minha frequência do tênis, ela foi me dando uma melhora de jogo que aquilo sozinho já era motivador. Eu tava pensando, Aê! ô, louco, agora eu não sou mais beginner, eu sou, sei lá, um super beginner, talvez. Porque Aê! tem muitos níveis no tênis, né? Mas já acertava uns saques bons, já conseguia jogar legal, devolver umas bolas boas. Ô, louco. Isso é motivador. Evoluir numa atividade física que você gosta é motivador. E por que é difícil inserir o tênis na sua rotina de hoje? Ai, vamos lá. Primeiro, porque a pessoa que deveria jogar tênis comigo não vai. E aí tem alguns lugares aqui que são clubes de tênis. E nos clubes de tênis você encontra muitos parceiros para jogar, inclusive tem aulas e tal. Mas o clube de tênis com vaga para mais perto aqui é para 8 meses a partir de agora. E aí você fala, depois eu faço. Aí daqui a 8 meses você mas não você fez. contar. A primeira vez que você pensou isso foi 8 meses atrás. Você podia estar começando hoje. Não, já podia estar fazendo faz um ano e meio. E tô nessa aí, ó. Cara, 8 meses. coloca o seu nome na lista, bicho. O tempo vai Vou- passar igual. Ah, então eu não posso falar mais, não posso ser sincero. Vou mentir, então. Ah, minha vida é ótima, eu faço exercício todo dia. Se vira aí, seus Tem uma otários. meta. Tem uma meta. Na terapia sempre tem um plano de ação para a semana. Então, ó, a próxima gravação de vocês, você vai falar para eles se você pôs seu nome na lista ou não. Boa, boa. Isso, boa. Vamos cobrar você. Vou pôr meu nome na lista. Porque a gente te ama. Vamos apostar que você não vai colocar? Isso. Boa. Vamos Essa é uma apostar. coisa bem competitiva, assim, é. Não vou apostar. Eu só aposto quando eu vou ganhar. Você quer ver como você vai ganhar? Ah, Se você não pôr seu nome na lista até a próxima gravação, eu não te pago o que eu te devo. eu vou pôr meu nome na lista. Não, já tá resolvido, eu vou pôr meu nome na lista. Boa. Aí foi Já uma tá resolvido. ameaça, nem foi uma aposta. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Bom, então vou Próximo. mandar, né? Vamos mandar. Vou mandar. O próximo aqui na listinha. Cadê a listinha? Aqui, ó. A gente misturou os tópicos todos já. Não né? tem problema. Aqui Misturamos dois só, calma aí também. Dois, tá. Misturou Ah, dois. mas colocou esse mais aí- 5 que não tinha. Mas isso é uma arte, não se preocupem. É uma arte. O Abrolho é assim. A gente vai voltar no primeiro quando a gente tiver no último também. É um ciclo. Exatamente. Na verdade, você não vai sair daqui nunca. Ele vai ser pra sempre. Essa Vai, live. né? Vai ficar aqui pro resto da vida. Não, vai sim, ela tem filho pequeno. Passamos pela pandemia de Covid, que foi foda. E dentro do seu trabalho, como psicóloga, atendendo pessoas com probleminha de cabeça, como que foi esse período? E o principal, como que é agora, depois da pandemia, pós-Covid? Como que a galera está se comportando no geral, assim? Como que tá a cabeça da turma Sequelas e depois tal. disso tudo? O período da pandemia teve um aumento muito grande da procura. Então, para quem é psicólogo, não faltou trabalho. E o nível de sofrimento. E para os pacientes que já estavam em atendimento, aumentou o nível de sofrimento, para grande parte deles, né? Então, por exemplo, paciente com toque de limpeza na pandemia, que fazia com que a gente tivesse muito mais cuidados, né? Cuidados excessivos ali. E veja, eu tinha que flexibilizar o toque de limpeza da paciente, sendo que eu mesma e ninguém mais no mundo sabia se podia mesmo flexibilizar. Isso foi bem desafiador, assim, porque era um toque muito grave e eu não tinha um argumento ali, uma evidência para falar, não, olha, aqui você pode limpar menos, aqui você não precisa limpar, porque a gente não sabia. Então, isso é só um recorte, pequeno recorte, né? Questões que são mais frequentes de ansiedade e depressão, né, que é mais comum da gente tratar, aumentou, isso de uma forma geral, né, porque pela questão da imprevisibilidade das coisas, né, empreendedores que perdiam seus negócios, né, funcionários que perdiam seus empregos e não sabiam quando ia voltar, como é que as coisas iam acontecer, né, então isso gerava um nível de ansiedade muito grande. Pessoas que perdiam entes queridos, né, pessoas que ficaram doentes, né, então teve casos que a gente chama de TEPT, né, transtorno do estresse pós-traumático, pelos eventos intensos que sofreram na pandemia também. O fato do próprio
mesmo pessoas, né, que tinham ali empregos estáveis, que não corriam riscos financeiros em relação a isso, ou que não perderam pessoas queridas, mas estavam enclausuradas, né, e isso realmente teve impacto na saúde mental. Não poder sair e olhar o céu inicialmente, né, quando estava tudo bem, fechado, enfim, famílias mais rígidas mesmo, que tinham um nível de funcionamento ansioso alto e realmente não queriam correr riscos, ficaram bastante fechadas ali, sofrendo. Muitos casos, assim, de pacientes com conflitos na família, né, porque daí eles mesmos eram mais rígidos com relação a ter contato social, o outro lado da família achava um absurdo esse nível de rigidez, e aí começou a ter problemas familiares por conta disso. Se a gente for contabilizar, assim, né, uma série de problemas, uma lista infinita, né? Pesquisas mostrando muito que o impacto na saúde mental foi especialmente para mulheres e para jovens. Jovens, muito provavelmente porque eles estão no auge, no ápice da necessidade de interação social, né? E de repente eles foram totalmente privados disso. Fora o nível de autonomia, né, de ter que lidar com aprendizagem online o tempo inteiro, etc. E mulheres pelo acúmulo de funções, não ter menos ajuda, e ter que cuidar do filho, e trabalhar, e cuidar da casa, e, né, uma série de questões, provavelmente, né, dentre as hipóteses que foram levantadas. E hoje em dia, né, eu acho que isso ainda a gente vem cuidando dos cacos, né, dessa pandemia, mas eu acho que, por outro lado, as pessoas ficaram mais atentas à saúde mental, eu tenho essa impressão, sabe? As pessoas não falavam muito disso, tinham um certo preconceito de falar que sofriam de ansiedade, de depressão e etc. E como isso ficou mais comum, as pessoas começaram a falar um pouco mais sobre isso, a procurar mais ajuda, ainda que há muita resistência por ajuda hoje em dia, né? E tem um outro impacto, né, pós-pandemia, que é o impacto de quem teve Covid. Não sei se vocês tiveram, e se vocês sentiram as consequências disso, né, na saúde. Mas tem muitos dados importantes de impacto cognitivo, por exemplo, né? Além de outras questões físicas, né? Mas de ter mais dificuldade de pensamento, de prestar atenção, de organizar esse pensamento, né? Então, sequela cognitiva pós-Covid, e mesmo em casos que não foram muito graves, assim, que nem precisou de hospitalização, as pessoas ainda se queixam dessas consequências. No meu caso, eu tive a Covid e tive poucas sequelas. A sequela que eu tive foi relativamente curta, que foi perda de capacidade respiratória, mas foi coisa de semanas. 2 semanas já estava normal de novo, mas eu sei de gente que ainda não sente cheiro, sente o gosto trocado, perda de memória, e isso no trabalho atrapalha muito, por exemplo. Era isso que eu ia perguntar. Esse tipo de sequela já está sendo documentado? Estão dando o aval certo? Tipo, realmente foi por conta do Covid? A parte a parte respiratória, né? Perda do olfato, paladar, essas coisas, ok, que está bem ligado ali. Né? Mas a parte de perca de memória, pessoas que reclamam de dor no corpo depois, que perdurou por muito tempo, isso é fato já comprovado, ou o pessoal ainda está estudando? Sim, tem um grupo, estão estudando ainda, né? Mas tem bastante dados já bem importantes sobre isso. Tem um grupo do Instituto de Psiquiatria da USP que estuda, né? E vem estudando isso. Eles fizeram uma publicação mais recentemente, uma colega neuropsicóloga participou, e tem mostrado o mesmo impacto. É lógico que o impacto varia muito. O que não se tem claro? Se a intensidade, a definição, né, do tamanho do prejuízo, do tipo do prejuízo, né, porque às vezes o prejuízo específico na memorização, né, ou na atenção, ou na clareza do raciocínio, ou na velocidade de processamento, ou dentro da cognição a gente tem um monte de caixinhas diferentes ali, né, o impacto pode estar sendo específico em uma dessas caixinhas, né, não em tudo. Então isso não está muito claro ainda, os prejuízos são diferentes, né, então não está muito claro, foi por conta desse tipo de Covid, com essa intensidade que gerou esse prejuízo, isso não. Mas que sim, tem associação desse prejuízo cognitivo com Covid, sim. Isso é bem documentado já. Algumas pessoas recuperam, né? Algumas ainda continuam se queixando.
Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu quero linkar o Covid com o nosso próximo tópico. Trabalhar com o Covid. Trabalhar no lockdown. Eu tenho um cunhado e uma cunhada que tem 2 filhos pequenos. E eles tiveram que trabalhar de casa com filhos pequenos, que também não podiam ir para creche, não podiam ir para escola. Eu imagino que você deve ter passado por isso. Isso com certeza deu uma prejudicada na saúde mental. Fale um pouco a respeito. Então, da minha vivência, sabe que minha vivência sabe que não foi tão negativa assim. É ruim a gente falar num contexto tão triste, né? Mas eu acho que eu tive vivências positivas, assim. A gente conseguiu se organizar, eu e meu marido, né? Então a gente passou a alternar os horários. Ele é psicólogo também, né? Então a gente passou a atender de casa. Nosso consultório, a gente mora em Vinhedo, mas nosso consultório é em São Paulo. Então a gente tinha esse tempo de deslocamento que a gente economizou e a gente passava a alternar os horários. Isso deu um trabalhinho, né? A gente não poder trabalhar no mesmo horário para poder a gente ficar com o nosso filho. Na época só tinha um filho. Mas teve isso, né? Da gente a casa ficou um caos, né? Ficou super. Da gente fazer o que dava, né? Assim, foi se virando. Mas nesse sentido da gente poder economizar esse tempo de deslocamento, a gente poder ficar mais com ele em casa, né? Se alternando, assim, foi uma vivência positiva, assim, sabe? Mas é lógico, né? Tem a exaustão. Tem a exaustão, enfim, de todo o trabalho que se tem, né? Porque além de tudo que a gente já faz numa vida normal, a gente tinha que lavar a compra do mercado, né? Tinha tudo, né? Esses trabalhos extras aí. Outras coisas, né? De eu entrar aqui no escritório e aí a criança querer bater e até a gente ensinar ele que ele não podia bater, que amanhã, a partir daquela, ou o pai, a partir daquela porta, né? Não pode falar nunca mais, é só hora que sair e tal. Isso foi um trabalho também, então foram aprendizados, assim, né, da nova rotina que a gente teve. Outros desafios foi tratar os pacientes que estavam em nível de sofrimento muito maior, né, tratar dessa maneira, assim, a gente saber o que estava acontecendo, o impacto que teria, então, profissionalmente teve esse desafio, né, enfim, até tudo se ajustar, dá um trabalho, né. Eu imagino que você deva ter tido algumas pacientes com essa situação também, de tipo, ter que trabalhar pequeno em casa, e às vezes o companheiro ajuda, às vezes o companheiro não ajuda, e quando ele não ajuda, a situação ainda piora. Porque... e famílias, assim, que os dois trabalham, que nem eu, tinha o privilégio de poder fazer o meu horário, né? Mas quem trabalha em empresa, por exemplo, não tem. Então, eu via o pessoal, assim, fazendo das tripas coração, né? Que se diz, assim, qualquer coisa ali para poder dar um jeito de o que vai fazer quando os dois têm reunião ao mesmo tempo. E mundo corporativo, não sei se alguns de vocês trabalham nessa área, né? Mas, assim, é uma coisa extremamente complicada, porque tem a cultura da empresa, tem uma pressão social. Tinha uma paciente que trabalhava numa empresa com uma cultura super machista, então ela tinha que... Ela era fantástica, assim, né? Ela tinha um cargo altíssimo, mas ainda assim ela tinha que mostrar muito mais, tinha que, né, se colocar de um jeito que não desse brechas para ninguém falar do trabalho dela. E na pandemia, né, com os filhos ali em volta, com o marido também tendo que fazer reunião, e ela não poder dizer, eu não vou entrar porque meu filho tá doente, eu não vou poder entrar porque não tem ninguém para ficar com meu filho, nunca, né, ela nunca falou isso, ela sempre deu um jeito. E nível de sofrimento lá em cima, né, de ansiedade lá em cima, para poder dar conta disso. Isso é uma lástima, né, que até hoje ainda a gente vive numa sociedade que esse tipo de coisa acontece. Depois ela conseguiu sair para uma empresa maravilhosa. Que tomara que... Antes do burnout? Não, ela sofreu bastante antes de conseguir, mas ela era bem resiliente, assim, eu admirava muito ela. Tomara que ela tenha encontrado alguma coisa que valorize mais ela como profissional e como pessoa, né? Mas, enfim, ela teve outros desafios depois na empresa nova, assim, acho que essa área é bem desafiadora, né, senão uma coisa é outra. Tem uma pressão muito grande, né, dependendo do... São muitos problemas sistêmicos, né? Exato.
Muitos mais do que a gente teria tempo para... Sistêmico, e depende das relações, né? Depende do caráter das pessoas que estão ali na hierarquia próxima. Depende, nossa, são muitas variáveis, assim, para lidar. Teve esse caso de toque que eu falei para vocês, que foi bem desafiador também, que também tinha essa história, né, de filhos, de trabalhando, e marido trabalhando, de não poder contar com rede de apoio. Foi bem desafiador criar estratégias, né? Porque a gente sempre... Uma das etapas ali, né, do trabalho com saúde mental, né, é a gente entender, junto com o paciente, assim, quais são as capacidades que a gente precisa mudar, coisas para a gente melhorar, e coisas que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa delegar, que a gente precisa simplificar, que precisa reduzir, né? Porque, enfim, né, a gente tem que escolher a batalha, né? Nesse período da pandemia, você atendeu alguém que era da área da saúde? Ou você não teve algum paciente assim? Tive. Sempre tem algum psicólogo. Não lembro de algum específico, né? Talvez eu abrindo aqui minha pastinha eu lembre melhor. Sim. Mas sempre tem. Não, eu digo porque quando a gente gravou o episódio sobre o Covid, que a gente fez com a Karen, e ela contou tudo o que passou, eles não tiveram opções, né? Uhum. Tinha que ir pro hospital trabalhar. Né? Uhum. E assim, foi um negócio muito punk. Então. Foi pesado pra caramba pra eles. Né? Lembrei de um paciente cardiologista. Foi bem difícil. Como ele passou, como ele tá hoje, assim. Porque até hoje a Karen tem algumas sequelas disso, que foi um período tenebrosíssimo da vida dela. Foi muito terrível. Né? Um medo absurdo de tudo, porque tava no começo, ninguém sabia de nada, não sabia se ia morrer. Ela pegou o Covid logo no começo, porque trabalhava na UTI, e foi terrível, assim, né? Não, e aproveito para corrigir. Eu disse assim que os dados afetaram mais mulheres e jovens, mas mais ainda profissionais de saúde. Pela exposição, né? Pelo trauma, né? Sai com TEPT mesmo, né? Transtorno de estresse pós-traumático, porque você tem que estar ali, né? Assim, não tem opção, você não sabe o risco que você está correndo, você vê, né, o risco que você está correndo, você vê todo o sofrimento das pessoas, o impacto que aquilo pode gerar, e a angústia, né, de ninguém saber o que vai acontecer, como tem que tratar, de onde vem, para onde vai, né? É como você falou em um momento, você falou, às vezes a pessoa teve algum ente querido que perdeu. E essa pessoa que trabalhava no hospital, ela viu um monte de gente. Um monte de gente morrer. E isso sozinho já é desesperador. Sim. Imagina? Nossa. Na cabeça vira do avesso, cara. Esse meu paciente, ele ficou bem ansioso, mas aos poucos ele foi usando alguns recursos, assim, a gente usa na terapia cognitivo comportamental, um dos recursos que a gente usa que a gente chama teste de evidências, que é a gente buscar dados de realidade, que sustentem ali a ideia que a gente quer sustentar, né, ou ao contrário, né, refutem aquela ideia que a gente quer refutar. E aí algumas coisas que acalmavam ele é que ele trabalhava no melhor hospital do país, né, assim, então... ele pensa, e mesmo o convênio dele não sendo atendido por lá, por trabalhar lá, ele seria atendido lá caso precisasse. Ele tinha uma rede de apoio ali grande nesse sentido, né, de bons médicos, etc., referência no país e tal. Ele meio que foi se agarrando nisso, assim, sabe? Mas a cada vez que ele tinha que sair de casa, a gente tinha que fazer um treino de respiração, né? Agarrar de novo nesses pensamentos que poderiam ajudá-lo a se acalmar, até que as coisas foram melhorando, né? Esse paciente chegou no burnout, ou próximo disso? Chegou próximo, ele não chegou a entrar em burnout mesmo, mas chegou bem próximo. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Então vamos falar um pouco sobre isso aí. O que é o burnout? Quais são as red flags para você perceber que você está próximo disso e procurar ajuda? E se você está nessa situação, como se virar? Tenta, de alguma forma, dar uma explicação para as pessoas que ouvem a gente, porque às vezes a pessoa já está nessa e nem sabe, ou está próximo e não sabe. Como que você pode... O burnout, é importante dizer que ele é um nível de estresse muito alto, sempre relacionado a trabalho. Então, quando a gente fala de picos de estresse, mas que tem a ver com outras áreas da vida, a gente nunca vai usar esse termo burnout, né? Burnout vai ser sempre relacionado ao trabalho.
E aí a gente precisa sempre pensar, assim como em qualquer outro transtorno mental, a gente precisa sempre observar pelo nível de prejuízo que a gente está tendo. Por quê? Tudo em saúde mental é dimensional, não é categórico, né? É lógico que a gente precisa de alguma medida para categorizar. Olha, a partir daqui é burnout, a partir daqui é transtorno de ansiedade, a partir daqui é transtorno depressivo maior, a partir daqui é esquizofrenia, etc. Né? A gente tem ali critérios diagnósticos para definir. Mas a gente todo mundo vai ter um nível de ansiedade, que não vai necessariamente se configurar como um transtorno de ansiedade. Todo mundo tem ali uma tristeza, pensamentos negativistas, vez ou outra, etc., mas que não necessariamente isso vai se tornar uma depressão. Quando que seria sem todo mundo precisar estudar critério diagnóstico, né? O que seria uma medida melhor, assim, né? Mais fácil da gente identificar? Nível de prejuízo. Eu tô me percebendo muito ansiosa ultimamente. Eu tô vendo que tô dormindo mal, tô vendo que eu tô com palpitação, vez ou outra, tô com Gastrite, tô com uma série de coisas que estão causando um impacto na minha vida. Passou do ponto no sentido de estar me causando prejuízo. Não é que eu dormi mal uma vez ou outra. Estou dormindo mal frequentemente e isso está atrapalhando o meu rendimento no outro dia. Aspectos físicos, como a gastrite, por exemplo, que daí já passou do ponto, né? Se é o seu caso, não procurou ajuda ainda, vão procurar ajuda. Então, assim, a gente tem que pensar sempre, olha, tá impactando alguma área de vida? Tá causando um sofrimento importante que eu não tô sabendo lidar? Acho que são as duas medidas importantes para procurar ajuda. Porque, veja, assim, um nível de ansiedade, a gente precisa de um nível de ansiedade para funcionar. Porque senão, né, a gente não se movimenta, né? Então, aquela preocupaçãozinha, né, em pagar a conta no final do mês, aquela preocupaçãozinha em manter o casamento, em educar os filhos, né? A gente tem preocupações que são um nível de ansiedade saudáveis para a gente direcionar nosso comportamento porque tem que ser feito. Mas passa do ponto quando isso causa muito sofrimento ou causa prejuízo. Não é o meu caso, não. Eu não gosto tanto do meu trabalho assim, mas não é o meu caso. Mas eu estou perto de pessoas que estão nesse lugar aí. E você teve a gastrite ou não? Eu tenho gastrite, eu tive gastrite, são coisas que eu tenho, mas por situações alheias ao trabalho, é outro rolê. Então, como a doutora Bruna nos elucidou, é só quando se relaciona ao trabalho. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Dentro ainda do tópico aqui do burnout e do trabalho, o Henrique tinha colocado sobre a jornada de trabalho, questão de horário, se você acha que isso passa do ponto, muito tempo trabalhando, pouco tempo em casa, pouco tempo se cuidando. Tem até um estudo que eu andei pesquisando que o ideal seria trabalhar 6 horas no dia e era o suficiente para você trabalhar efetivamente e se dedicar ao trabalho. Tipo, mais que isso, você já está enrolando, você não aguenta mais, né? Tipo, passou de 6 horas, o cara tá contando a hora para ir embora e ele vai no banheiro a cada 15 minutos para poder fugir do trampo, né? Enfim, acontece isso. Então, inclusive, isso é um problema pensando nessa questão do fácil acesso que a gente tem hoje em dia, né? Então, as pessoas chegam na gente, ou acham que podem chegar, né? A qualquer horário, a qualquer momento. E aí depende da gente colocar esse limite, né? E se a gente não coloca, né? A gente trabalha o tempo inteiro. E às vezes não é só o fato de, por exemplo, estar sentado aqui na frente do computador trabalhando, né? É a cabeça estar voltada para aquilo lá. Então, eu posso estar com meu filho, posso estar cozinhando, né? Fazendo outras coisas, mas na minha cabeça está resolvendo problemas, pensando no que vai vir depois, né? No que eu tenho que resolver, etc, etc. Então, não tem necessariamente a ver com horas de trabalho, né? Mas o quanto esse trabalho te consome. A pressão que você sofre, né? Enfim. Eu ia dar um exemplo simples. Por exemplo, uma professora. Ela é paga para dar aulas. Mas muitas vezes ela não é paga para planejar as aulas. E aí ela tem que corrigir prova fora do horário de trabalho, planejar fora do horário de trabalho. Então,
supondo que ela trabalhe, sei lá, 8 horas por dia, fazendo isso, ela chega a trabalhar 10, 12. Então ela passou do horário. Não, eu tenho amigas professoras de graduação que elas estão em burnout, assim, e estão em uma universidade especificamente que vários professores saíram, estão afastados em função de burnout, porque é isso, né? Se ganha pela hora aula, às vezes eles pagam lá uma hora a mais, 2 horas a mais na semana, que é para essas atividades. Mas que nunca vão ser suficientes para fazer tudo o que você tem que fazer, para preparar a aula, corrigir trabalho, lidar com burocracias de entrega de relatório, de colocar no sistema nota, de não sei o que lá, né? Que é absurdo, assim, é absurdo. E é muito irônico. Eu lembro de um fato que aconteceu na minha família. Eu acho que todos nós aqui, nós 4, tivemos aula com o Kiko, né? O Henrique teve também? Teve, né? Eu chamo de tio Kiko, porque ele é meu tio, né? Irmão do meu pai. Aliás, é por causa do seu tio que eu fiz química, tá? Olha, ele era foda. Ele era top, né? Eu adorava. Realmente ele foi um puta professor. Tio Kiko, se você estiver ouvindo aí, um beijo pra você, que você foi um professor. Ele nem lembra de mim, mas foi por sua causa que eu fiz química. Eu adorava. Nem sou mais químico também. Mas também não foi por causa dele. Ele é um professor foda e uma pessoa foda também. Parabéns, tio Kiko. Um beijo pra você. Mas eu lembro, por estar dentro da família, quando a gente estava na 8ª série, eram 5 classes de 8ª série e devia ter uns 35, 40 alunos cada classe. Isso na parte da manhã. E eu me lembro que ele dava aula à noite também, não sei. E, mano, no final de semana, o cara voltava pra casa com um monte de prova, 1 milhão de prova. Ele passava, tipo, sábado e domingo inteiro. Não era um período, era manhã inteira do sábado. E a gente ainda falava, vai corrigir a prova, né? Ainda Exato. a gente ficava cobrando, coitado. Corrigindo aquele milhão de prova. Porra, bicho. Era desesperador, cara. Né? E sozinho, não tinha ninguém pra fazer, tinha que fazer sozinho. Porra, é foda. Inclusive, já briguei com ele por causa de nota, viu? Aí, Kiko, seu filho da puta, fudeu minha nota. Eu acho que uma das melhores definições que eu vi relacionado especificamente a burnout é a gente, realmente, como a Bruna falou, não está tanto envolvido com a carga de horas que você trabalha. Eu acho que realmente tem mais a ver com aquela coisa que o seu trabalho não deixa de ser parte da sua... Ele está sempre no plano de fundo da sua cabeça, não importa o que você esteja fazendo, né? Ele vai afetar a sua performance em qualquer coisa que não esteja relacionado com o trabalho também, porque você não deixa de pensar naquilo. E uma das melhores definições que eu vi desse quadro clínico, né, vamos dizer assim, é quando você se dá conta que você perde a sua... Você não tem a possibilidade de afetar o ambiente ao seu redor. Ou seja, no caso do professor, o professor sabe tudo que está errado com relação ao dia a dia deles e o trabalho. Só que tem muita coisa que eles não têm o controle suficiente ou a autonomia suficiente para mudar. Aquilo ali é como a coisa tem sido feita faz décadas, se não séculos. E ele não tem o poder de mudar aquela realidade. Existem coisas que todo mundo no seu trabalho pode fazer a nível pessoal, eu acho, para você lidar melhor com o universo ao seu redor, mas existem outras coisas que você não tem como mudar. E aí você começa a bater contra isso aí por muito tempo, né? É uma coisa que eu ia te perguntar, inclusive, Bruna. De uma forma geral, as pessoas, nesse momento, estão mais negativistas com relação à vida, porque uma coisa é você meio que se dar conta de tudo que tem ao seu redor de errado, apesar disso, encontrar dentro de si mesmo os seus próprios motivos para fazer as coisas bem feitas, para levantar da cama, em muitos casos, porque, na minha opinião, todo mundo tem ou teve depressão. É só uma questão de quando se manifesta ou não. É uma coisa que por muito tempo nunca foi diagnosticada, mas eu acho que faz parte da nossa vida. E com relação ao trabalho é isso. Você pode tomar a decisão consciente de como eu vou encarar o meu trabalho, apesar de tudo que tem de errado com esse trabalho. Ou você pode falar, poxa, sei lá, não é pra mim, eu preciso mudar de trabalho, já sabendo que o próximo trabalho também vai ter pontos negativos, não tem como escapar disso. A questão é escolher quais pontos negativos faz mais sentido pra você encarar, né? O mal menor, vamos dizer assim, né? Não, mas muitas pessoas que eu conheço, tive contato, né, na situação de burnout,
sempre, né, em grande parte das vezes, são situações assim, né, em ambientes que ela se sente sem saída, que aparentemente está sem saída mesmo, né, no sentido de não conseguir mudar o ambiente que está inserido, e também ter dificuldade em se organizar para conseguir sair desse ambiente, o que é mais angustiante ainda. Então, isso faz com que a pessoa fique cada vez mais, né, não consiga buscar esses recursos internos que você está dizendo. Porque o recurso interno não é suficiente só por si só, numa situação dessa. Precisa sim ter um ambiente que favoreça ela sair daquela situação. Isso será que tem a ver com o nível de responsabilidade que você tem no trabalho? Que te gera mais estresse? Porque aí você sai do trabalho, mas fica com aquele negócio na cabeça, porque você tem uma hierarquia ali de responsabilidade muito alta, e você fica pensando naquilo o tempo todo. Vou fazer uma analogia besta aqui, mas, por exemplo, a pessoa que é da faxina, ela vai lá, ela vai limpar, ela vai lavar o banheiro, ela vai passar pano e ela vai embora. É esse o nível de preocupação que ela tem. Aí você pega uma pessoa que ela está preocupada com outras coisas que demandam mais processos. Né? Isso acarreta mais... Envolve perder bilhões de reais, por exemplo. Isso, por exemplo, exato. Tem relação? Tipo, a pessoa vai ter essa pessoa é muito mais provável que tenha um burnout e fique doida da cabeça do que a pessoa que está na faxina. Curiosa, eu vou pesquisar sobre isso para te dar uma certeza, mas eu tenho a sensação de que pode aumentar a probabilidade. Porque a pessoa da faxina, dependendo do como ela se coloca no trabalho, ela também pode, de repente, do limite de vida que ela está, ela também pode se sentir sem saída, né? De estar ali exercendo um trabalho que ela, de repente, ela não gosta, que tem muitas horas, que exige muito do físico dela. O nível de cobrança em cima dela, né? Crônica, mas ela depende daquele trabalho, porque ela não tem outra opção, ela precisa pagar as contas, e isso também gerar um burnout, né? Certo. Mas é uma coisa que eu fiquei curiosa mesmo, da gente ver se estatisticamente teria essa relação ou não, porque faz sentido, né? Então já junta o meu depoimento com sua pesquisa, então. Eu trabalho com TI. Deixa eu só falar uma frase antes aqui. O Marcão... Ixi, mas eles são os piores. Deixa eu só falar uma frase que o Marcão enviou aqui. O Marcão enviou uma frase aqui nos bastidores para nós. O Marcão trabalha numa multi-empresa, que eu não vou falar o nome aqui, porque não está patrocinando a gente ainda. Então não vou falar o nome. Mas se não fosse isso, o seu computador não estava nem aberto. Não estava aberto. Então vocês sabem o que eu estou falando. Eu não uso Apple. Descobriram. O Marcão disse assim, ó, abre aspas. Eu acho que muitas das ações corporativas em tentar fazer da empresa uma família ou lar aumenta essa carga de trabalho e responsabilidade, porque isso faz você misturar a vida pessoal e profissional. Fecha aspas. Marcão, vírgula. Só pôr vírgula aqui. Sim. Tô zoando, Marcão, tô zoando. No sentido mas faz sentido fazer também, aquela coisa de envolver os funcionários, né, na cultura da empresa, de motivar para ser como se fosse parte no meu ponto de vista, isso aí já é um red flag. Se a empresa falou que, vem fazer parte da nossa família, o que você acha disso aí? O que você pensa sobre essas empresas que querem sempre extrair mais do funcionário, querem otimizar as coisas, querem que você vista a camisa? Para mim isso é balela corporativa, mas... Eu acho que depende um pouco de como isso é colocado. É lógico que, provavelmente, grande parte das empresas fazem esse tipo de coisa pensando em aumentar a produtividade, né? Então, se eu tenho um funcionário motivado, etc., ele vai produzir melhor. Mas, se esse trabalho for feito de uma maneira se a gente pensar assim, que aquele indivíduo vai ficar grande parte da sua vida dentro da empresa, né? Vamos separar as horas que ele tem ao longo da semana. A maior parte talvez esteja trabalhando ali. Então, é positivo que, de alguma maneira, você entenda a cultura da empresa, que aquela cultura faça sentido para você, que os valores da empresa façam sentido para você, que você se sinta bem ali, inserido socialmente ali, né? Então, só que depende como isso é feito, né? Então, se o esforço é melhorar a saúde mental do indivíduo, porque ele se sinta bem, seja feliz trabalhando ali, ok, né? Porque isso financeiramente para a empresa também é bom,
Porque vai ter menos afastamento por questões de saúde mental, por exemplo. O pedido de demissão, por exemplo, ter que retreinar e gastar com seleção de novo, treinamento, tal. O melhor é que os funcionários se sintam bem. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Eu ia citar meu exemplo, que eu trabalho com TI, e eu já trabalho com TI 24/7 faz tempo já. Então, como é um trabalho 24/7, quando eu saio, já tem alguém para me substituir. Assim que eu termino meu trabalho, acabou. Já era. Eu não penso mais nisso. Eu vou pensar nisso no dia seguinte, na hora que eu tiver que entrar. Então, nesse sentido, eu tô um pouco em vantagem em relação a um possível burnout e ficar com essa, como o Caio citou, ficar com esse plano de fundo do trabalho. Eu não fico nem a pau. Às vezes dá algum problema no trabalho, especificamente naquele dia, e aí eu vou ficar amargando essa raiva por algumas horas. Depois no outro dia eu nem lembro mais o que era. Já era, pra mim já foi. Eu gasto a minha gastrite no tempo que eu tiver que trabalhar e só. Depois não tô nem aí, que exploda a companhia, que eu não tô nem aí. Mas você acha que isso é uma coisa da TI ou da forma como a sua empresa trabalha? Eu acho que isso é uma coisa do turno do tipo de trabalho que eu faço. Que quando você trabalha num setor 24/7, não tem como você sair no seu horário e não ter ninguém para te cobrir. Não tem como. E se tem alguém para te cobrir, o problema é dela. Assim como quando você entrou para trabalhar, o problema do cara anterior era seu. Então sempre vai ter alguém para trabalhar no problema que talvez você possa não ter concluído. Então você não vai precisar ficar pensando nisso. Isso Qual acontecia... o seu turno, a jornada de trabalho sua? A minha hoje é matutina, das 7 às 3:30 da tarde. 7 da manhã às 3:30 da tarde. Tá, então você galera... faz 8 horas? São 8 horas de trabalho. Eu faço 8 horas e meia, mas eles não remuneram o almoço aqui no Canadá. Então são 7 horas e meia, mais ou menos. Com meia hora de intervalo também, além do almoço. Esse é um exemplo que eu dou em relação à carga horária de trabalho. Eu trabalhei numa empresa muitos anos atrás, que eu era vendedor interno, de telefoninho, e atendia telemarketing, vendia lá. A equipe tinha 15 pessoas, e a gente fazia 10 horas no dia. Era das 8 às 18, com uma hora de almoço. Então era 9 horas de trabalho, 45 na semana. Porra, é hora pra cacete. Depois de um tempo que a gente tava trabalhando, não aguentava mais ficar ali. Ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava. Tipo, depois do almoço, 2, 3 da tarde, era a morte. Todo mundo queria morrer, ir embora, fugir, sumir. Entendeu? Todo mundo, preciso cagar, e saía fora, ia no banheiro, ficava meia hora sentado na privada. Todo mundo, entendeu? Não era uma pessoa que fingia que ia no banheiro. Todo mundo, entendeu? E tinha revezamento. Vou no banheiro lá. Já sabia que o cara ia dar um cochilo sentado. Aí voltava e ia o outro. Aí eu me pergunto, você pega um funcionário que tá nesse nível, que ele já não tá mais querendo trabalhar, não era vantagem pegar essa equipe, dividir em 2 e fazer turnos menores, cara? Porque assim, nunca, lá na história, pelo menos o período que eu trabalhei, faltou funcionário. Tipo, tem pouco, não tem gente para atender. Não. Às vezes você ficava, sei lá, mano, mais de 1 hora sem ter nada para fazer, porque você não conseguia fazer venda. Ficava ligando para as pessoas e nada. Era um trabalho à toa. Pô, não era legal você... Pô, tinha 15. Divide 8 de manhã, 7 à tarde, faz 6 horas, e o outro turno 6 horas. Entendeu? Porque aí o funcionário vai trabalhar mais tranquilo, ele sabe que ele vai trabalhar 6 horas só, e ele vai embora, né, para casa dele, do que ele ficar 10 horas dentro da empresa. Mas faz muitos anos, Fê, porque telemarketing parece que teve, porque era uma das áreas que dava mais burnout mesmo, né? Sim. E parece que foi revista, eu acho que carga horária de não sei como tá agora. Até onde eu sei, parece que é a mesma coisa. É das 8 às 18, 1 hora de almoço, o padrão, o horário comercial, como dizem aqui. É aí que você vai chegar naquilo que eu tava falando, onde você sabendo que talvez essa solução que você deu fosse a melhor coisa que poderia acontecer, ela não vai depender de você, né? Então você vai precisar de um gerente ou de um proprietário que seja um inovador e vai ver que tem vantagem em mudar o processo de produtividade, e aí essa pessoa vai se deparar com uma série de outros obstáculos, tipo medo de mudança, risco,
tá funcionando assim faz não sei quanto tempo, e assim por diante. Não, sim, claro, isso sem dúvida. Mas, sim, Aí, você vai pagar mais ou vai pagar menos? Deixa eu só fazer um comentário com relação ao que a gente estava falando. No mundo corporativo, as métricas de produtividade mais aceitas que tem é 45 minutos produtivos de cada hora. Por exemplo, em campos criativos, a carga horária em si não tem muito a ver com a sua produtividade. Se você está sendo pago para ter ideia, para inovar, por exemplo. Existem vários trabalhos no mundo, principalmente hoje em dia, com relação à tecnologia, onde você talvez até tenha um limite mínimo de horas que você tenha que trabalhar por semana, mas como você atinge o seu objetivo não interessa para a companhia de modo algum. Eles incentivam essa criatividade, essa flexibilidade de horários. Vários países já começaram, acho que ano passado foi o primeiro ano que foi implementado, a Suíça começou com semanas de 4 dias de trabalho, ao invés de 5. E os resultados têm sido, assim, espetaculares. Jura? Que legal. Produtividade muito, muito grande. Na Nova Zelândia tem sido cogitado isso. A Noruega acho que tem essa jornada já também. Semana de 4 dias, né? Eu não lembro se é 4 dias ou são jornadas de 6 horas. Mais curtas. Dando na mesma, no sentido de quantidade de horas. Que seria uma outra alternativa, né? Mas eu acho que com a deixa do Covid, eu acho que foi uma conversa que começou a ser mais aceita como alternativa e, poxa, não vou dizer que funcionaria para todos os setores, mas eu acho que é uma ideia que pode sim contribuir para o bem-estar das pessoas. Né? Uma vez numa reunião de supervisores de clínica, né, a gente começou a se perguntar sobre isso, né, quantos pacientes você aguenta atender por dia, né, e todo mundo assim, olha, para eu atender bem mesmo, me sentir bem, assim, no mundo ideal, 4 pacientes por dia, que é 4 horas de trabalho, né, mas o pessoal atende um pouco mais, enfim, né. Porque viver é caro, né? Viver é caro, exatamente. Mas porque é isso, né? Você tá para atender, você não tem um momento que você dá um pause ali, né? No atendimento e volta, olha o celular, né? Você nem olha o celular, você tá o tempo inteiro super focado ali, né? Então manter a atenção durante tantas horas assim é bem cansativo também. Sim, eu dei aula de música um tempo e era muito cansativo, porque o aluno entra na sala e você tem 1 hora de aula para dar para ele. E você tem que ficar 1 hora com ele dando aula, Você não tem pausa. Aí saía, era o tempo de você ou ir no banheiro ou tomar um copo d'água e já tinha outro aluno. E era assim, cara. É punk. Você fica focado full time, você não tem uma brechinha, nada. É difícil demais. E é aquela coisa, né? Nos dois casos, eu acho. Quando a gente fala, você tá 1 hora frente a frente com o seu aluno ou paciente, o que for, isso aí não é 1 hora, né? Nos bastidores vai trabalho antes, durante, depois, que ninguém tá vendo, ninguém tá cronometrando, né? Até nesse modesto podcast, as pessoas acham que o episódio é 1h30 por semana que vai nisso e dá pra garantir que não é. Não é, filho, não é não. É uma trabalheira. Inclusive... A internet é assim, né, de forma geral, né? A gente só vê um recortezinho. Inclusive, essa é a parte mais fácil, é gravar. Exatamente. Aqui é a parte de diversão, aqui é a parte gostosa. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Tem mais uma pergunta antes de eu dar o meu depoimento, que o Henrique colocou aqui. Não sei se foi o Henrique ou foi o Caio. Qual o momento de pedir ajuda? Qual o momento de procurar um profissional da área de psicologia ou psiquiatria? O que vocês recomendam? Em que ponto a pessoa chega para falar, não, eu preciso agora realmente de um tratamento profissional? Tá foda. Qual é esse ponto? Assim? Muito parecido com o que a gente falou sobre o burnout, assim, né? No sentido de entender o nível de sofrimento e o prejuízo que você está tendo nas áreas de vida, assim, né? Então, se você está tendo problemas de relacionamento, que normalmente você não tinha, né? Então, é um relacionamento que não é que é um relacionamento problemático que sempre foi, né? É um relacionamento que passou a ter problemas, coincidentemente, ali, quando você passou a ter um sofrimento mental, né? De qualquer tipo que seja. Ou que você passou a sua produtividade caiu, né? No trabalho.
Ou você começou a deixar de entregar coisas que antes não eram um problema para você entregar, e você passou a ter problemas para entregar. Você começou a dormir mal, você começou a deixar de ter prazer nas coisas que normalmente você tinha prazer. Você ganhou peso ou perdeu peso rapidamente. Então, tudo que está destoando do seu funcionamento normal, né, que está trazendo um prejuízo em alguma área da vida, né, nos relacionamentos, no trabalho, na vida social, enfim, né, na saúde, né, como o Henrique falou da gastrite, etc. Aí é uma hora de pedir ajuda, um momento de pedir ajuda. E nem sempre é fácil, né? Então, o Henrique falou de trabalhar em TI, eu falei que é muito difícil, porque meu irmão trabalha com TI. Não é desse jeito do seu esquema, não, viu? Porque ele tem muito sofrimento. E foi difícil, né? Em caso de Ferreira, esse peito de pau, foi difícil levar ele para tratar mais ou menos ainda, menos do que eu gostaria, assim, sabe? É uma posição muito difícil para você, quando você está vendo que uma pessoa não está no melhor momento, você tentar recomendar coisas, né? Uhum. Porque tem que partir da pessoa, né? É muito difícil. E dependendo como você aborda, quem você é, né? Na relação com essa pessoa, pode ser até pior você recomendar alguma coisa, sabe? Sem dúvida. Pode causar mais resistência ainda, dificultar mais ainda esse acesso, bem difícil, assim. É um momento decisivo, eu acho. O momento em que essa ficha cai na pessoa para quais são os prejuízos que eu tô tendo agora, que eu não tinha antes, e que eu preciso fazer para buscar ajuda. Porque isso que você falou, eu tenho um irmão que sofre com TI. Boa parte dos meus amigos são todos de TI também agora. E eu sei o quanto eles se ferram, o quanto eles sofrem e tal. E eu me sinto sortudo no sentido de conseguir não só ter esse emprego que acabou meu horário, valeu, falou, quanto de ter essa mentalidade mesmo. Porque nem todo mundo que tem o mesmo trabalho que eu pensa como eu. São personalidades diferentes, são jeitos de sofrer diferentes. E é impossível medir sofrimento e comparar eles. Então é você que tem que saber o quanto que isso te atrapalha, o quanto que isso te causa sofrimento. Por isso dessa pergunta, como uma pessoa consegue reconhecer sozinha qual é o momento de buscar ajuda? Não é fácil. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Aliás, álcool é uma coisa, né? Um dos fatores que eu fui falando para observar, que é uma coisa que aconteceu muito na pandemia, né? O aumento do uso de álcool na rotina, né? Porque estava em casa, então as pessoas falavam, agora é hora de relaxar, e passava a tomar a semana inteira, né? Então, o uso excessivo de álcool é uma medida também para a gente observar. O seu foi o contrário, né, Henrique? Você começou a beber menos, né? Na pandemia? Ou não? Não, eu comecei a beber menos quando eu vim pro Canadá. Na pandemia em si, enquanto eu estava no Brasil ainda, porque eu vim no meio da pandemia, eu acho que eu estava bebendo o mesmo tanto, se não mais. Porque a gente só podia fazer coisas em casa. E quando a gente fazia em casa, a gente bebia de verdade mesmo. Acho que todos os casos, né? Quando eu conversava com as pessoas, aquela coisa de hora que você tinha que colocar o lixo reciclado, né? Na lixeira, aí você via o número de garrafas que estava lá e começava a assustar? No meu caso foi assim, mais especificamente. O meu problema, eu não sei se é um problema, vamos dizer que é um problema. O problema com o álcool, ele está diretamente relacionado com o social. Quanto mais socialização eu tiver, mais eu vou beber. Eu não consigo ir para um bar e tomar refrigerante, tomar água, um show e sem ficar com a lata na mão, eu não consigo. Eu não sei o que fazer com a minha mão se eu não estiver segurando uma lata. Então, às vezes, eu demoro para tomar lata, para poder tomar menos, mas eu tô com a lata na mão lá. Então, tem essa função que eu sei que ela existe, eu sei que é um problema, eu já identifiquei, mas é difícil. Aí, quando a pandemia começou, a sociabilização caiu um pouco, caiu bastante no final das contas, né? Mas eu escolhi um grupo de amigos que eu falei, gente, não vai dar pra ficar sem fazer nada. Vamos ver nós aqui, só nós aqui, era um grupo de 6 pessoas que a gente ia na casa do outro e nisso a gente fazia os rolês assim.
E bebia pra cacete também. Quando eu vim pra cá, quase não tenho amigos aqui no Canadá. Tenho o Dudu, tenho o Jeff, tenho o meu cunhado e tenho uns adjacentes ali. A gente sai muito pouco aqui, aí meu consumo de bebida caiu. Então eu pude notar que sim, minha questão alcoólica é social. Na pandemia, no auge da pandemia, quando tava tudo fechado, que eu tava trancado em casa, eu bebi bastante. Eu me lembro de uma ocasião que eu fiz uma ligação pro Caio, pra gente trocar uma ideia, ele também tava trancado em casa. Eu me lembro que eu tomei 16 latas de cerveja naquela conversa. E o Caio? O Caio tomou. Não me lembro. Não me lembro. Eu tava esperando essa resposta. E o Caio? Não lembro desse dia, não. Eu acho que foi mais de 16, porque ele nem se lembra da conversa que existiu. Então a resposta é Não, sim. mas a minha memória não dá pra confiar. Então, eu não acho que, de modo geral, eu bebi mais durante a pandemia, não. Mais ou menos a mesma coisa, mas eu vi muita gente que usou como desculpa, realmente, pra beber mais, pra simplesmente botar a vida em pausa totalmente, nem se trocar mais e nem fazer nada desse tipo. Aqui foi muito comum isso. Pessoas que tipo, era a desculpa que eu tava esperando pra parar de funcionar como ser humano, sabe? E teve gente que não saiu disso, que ficou dessa forma por tanto tempo que se tornou o modo novo de viver deles. Até porque aqui, por azar já, né, por falta de sorte, a cultura já é de muito consumo de álcool, assim, per capita, vamos dizer assim. As pessoas já têm essa, quase que como religião, beber de segunda a segunda, sabe? Então, teve muita gente que a pandemia foi a gota d'água mesmo, assim. E o que mais se bebe aí? Cara, aqui de tudo. Ultimamente teve demais o negócio de cerveja artesanal e tal, isso aí nos últimos 20 anos pegou demais, mas historicamente a Nova Zelândia é um país forte de vinho, né, de exportação também. Mas a molecada em si bebe o que tiver de mais barato, e aí que tá o problema, porque é só porcaria já pré-mixada, sabe, pré-industrializada e tal, e como é muito caro sair aqui, a galera já sai de casa travada, né, porque não tem condição de comprar coisa nos bares, eles bebem em casa, né. Isso aí chama queimar a largada. Esquenta, né? Isso. Interessante, né? Porque eu tinha na minha cabeça que é um país com uma pegada mais saudável, assim, não tem isso. Não, aqui é um lugar muito esquisito, porque é mais ou menos a realidade dos Estados Unidos, de todos os países de língua inglesa em si tem isso, né? O teor de obesidade é muito alto, muito, muito assim, e muito fast food o tempo todo para todo mundo e tal. E tem meio aquela coisa do Reino Unido, né, que é famoso por, a galera bebe muito mesmo, de frequência e de quantidade. Eu acho que nesse período que eu tive aqui, cada vez mais normalizou o negócio de você também precisar beber pelo menos um pouquinho por dia para funcionar, ou gente muito ansiosa, ou gente que precisa, tipo, relaxado. Mesmo na mesma pegada que eles precisam de uma tonelada de cafeína para acordar de manhã, eles precisam de álcool para relaxar à noite. Isso aí vai moldando a sua personalidade de uma certa forma, né? Se tornar um hábito com esse peso. Muitos pacientes relatam de não conseguir mais, desaprenderam a pegar no sem álcool. Exato. Todo mundo tem um tio Zé na família. Se você não tem o tio Zé, é você. É o tio Zé, né? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Primeiramente, eu vou contar o meu depoimento, principalmente porque a partir do momento que nós criamos esse podcast, nós nos tornamos figuras públicas. Ele está lá no YouTube para qualquer pessoa desse globo terrestre assistir. Menos da Rússia. Menos da Rússia. Porque a gente já foi bloqueado na Rússia. Exatamente. Por quê? Porque a gente fez um episódio que colocou uma trilha sonora e a Rússia bloqueou a trilha sonora. Entendi. Aconteceu isso no meu Instagram também. Eu fiz uma postagem, pus uma música de fundo, na Rússia bloqueou também. Enfim, somos figuras públicas aqui, fora daqui também, por conta das bandas. Não sou ninguém famoso, mas também não deixo de ser uma figura pública. Então eu acho importante dizer o que eu passei, para que se alguém tiver algo parecido ou próximo disso,
que procure ajuda também. Eu relutei muito para conseguir fazer isso e me sinto orgulhoso de estar me tratando. Há um tempo atrás, eu voltei a me consultar com a Bruna e eu tive segundo ela, Não, um mas pico de estresse muito alto, né? Deixa eu esclarecer que senão eu vou ter um problema no comitê de ética, né? Por te atender, mas eu não te atendo, né? Vamos dizer que eu faço uma escuta mais apurada, né? Porque, enfim. Tá, vamos dizer assim. Então... Mas eu tive um pico de estresse muito alto, um estresse emocional, não foi nada ligado a trabalho, nada assim, foi um estresse emocional, que acarretou algumas atitudes que me atrapalhou um pouco minha vida, né? Então, assim, foi uma loucura, realmente, da cabeça. Eu terminei o relacionamento com a Karen, e eu saí de casa, fui morar em outro lugar, e foi um turbilhão de coisas. Hoje eu tô bem mais centrado. Eu e a Karen, nós voltamos o nosso relacionamento, mas tá cada um na sua casa, por enquanto, até as coisas se acertarem. Nós estamos muito bem, por incrível que pareça. Foi dos danos, talvez o pior, o melhor, assim, mais tranquilo. A gente conversou, se acertou e estamos numa fase boa, conversando, aprendendo um com o outro de novo, para daqui para frente, talvez dar o próximo passo com mais firmeza, com um alicerce mais firme, para poder erguer alguma coisa. Mas foi bem difícil, foi um período complicado. Conversando com a Bruna, muitas coisas acarretaram que depois transbordou. Teve a morte do meu pai há 5 meses atrás e outras coisas que chegou a um ponto que transbordou aquilo. Eu fui segurando e deu esse pico de estresse, esse ímpeto. Foi uma sucessão de atitudes realmente irracionais. Muita gente me criticou e eu não tiro a razão delas, porque ninguém está aqui dentro de mim para saber o que eu estava passando. Então, eu não tiro a razão das pessoas me criticarem pela minha impulsividade que eu tive. Mas conversando com a Bruna e tentando entender o que estava acontecendo comigo, eu vi que realmente eu não estava em condições psicológicas para estar seguindo a vida, né? Vamos dizer assim. Então, foi realmente um período difícil. Agradeço muito a Bruna por estar me ouvindo. Estou fazendo tratamento, vou passar pelo psiquiatra, a consulta já está marcada. E se ele me indicar alguma medicação, sim, eu vou tomar, que eu relutei muito por isso. Eu sou um cara que não queria tomar medicação para a cabeça, mas aí cheguei num ponto que fala, não, realmente não tá legal. Tá difícil, né? Fê, eu acho que é interessante você compartilhar por que você relutava em relação à medicação. Se você quiser compartilhar. Né? Não, sim, eu tinha preconceito mesmo. Puro preconceito, por achar que eu podia me viciar naquilo, que era só uma maquiagem, passar pelas coisas que eu tô passando sem precisar tomar droga, né, entre aspas, mas não é isso, não é assim que funciona, né. Hoje a gente vê que a medicina é muito mais avançada do que era anos atrás. Eu fui ler, fui pesquisar, fui ver vídeos de caso de pessoas que fazem o tratamento correto, obviamente, que realmente tem uma melhora e que não fica dependente do remédio, se fizer o tratamento certo, que depois você consegue se desvencilhar dele e voltar à sua vida normal. Mas eu não pensava assim, eu achava que, não, vou tomar esse negócio, eu vou ficar viciado nesse remédio, vou tomar para sempre essa bosta e fudeu, né? Mas hoje eu penso diferente. Mas eu acho que o principal de tudo é deixar a porta aberta para quem tá passando por algo parecido, ou passou, ou sei lá. Não, procura ajuda, pelo amor de Deus, cara. Eu cheguei num ponto, assim, do limite, e fui procurar ajuda. Sendo que eu podia ter feito isso antes e ter amenizado algumas coisas, né? Ok, que agora as coisas estão bem, estão caminhando, mas olhando para trás agora eu vejo que eu não precisava ter feito tudo isso. Eu podia ter apaziguado as coisas de outra maneira, né? Ter lidado de outra forma com as coisas. Mas enfim, foi a forma que aconteceu. E acho que é importante falar da medicação, né, Fê, que as pessoas precisam tomar muito cuidado, que se a gente vê, porque fulano tomou e depois voltou tudo, não adiantou nada. Porque o que acontece normalmente? As pessoas demoram um tempinho para ajustar a medicação, né? Você tem que trocar o tipo, você tem que mudar a dosagem, você tem que acrescentar mais alguma coisa, tal. Aí ajustou, aí depois de um tempo começa a melhorar, o que acontece? A pessoa para de tomar.
Só que não terminou o tratamento ainda. E aí, quando recai pior e mais difícil de tratar. Então, é importante buscar ajuda e confiar no profissional e seguir até o final, ainda que você já esteja se sentindo bem. E ainda bem que esteja se sentindo bem, né? Porque tem que ter começo, meio e fim, né? E esse fim tem que ser bem cuidado também, né? Não é só o começo. Porque o que acontece muito é isso, né? Daí, realmente, a gente fica sabendo, fulano tomou, não adiantou nada, tal, né? Sempre muda de medicação. Muito por causa disso. Exatamente, é o que eu vou fazer. Então, inclusive, peço a ajuda de vocês todos que estão aqui. Se eu tiver alguma recaída, vocês podem me mandar merda e continuar a porra do tratamento. Cara, achei massa e é isso aí. Achou que tá com um problema? Procura ajuda. Galera trampa aí, pesquisa, a ciência tá aí para te ajudar. Putz, medicamento desse tipo de tratamento, eu vou dizer que eu também tinha preconceito e tal, e depois, conversando com a minha esposa, ela me explicou melhor como que isso funciona. Às vezes você tem uma desregulação de hormônio, e existe tratamento hormonal para qualquer coisa, e alguns hormônios, eles regulam as suas atividades cerebrais, e às vezes é esse cara que tá te faltando nesse momento, e esse remédio vai só te dar isso aí. Você faz regulação hormonal para emagrecer? Ou por que você não vai fazer para ter uma saúde mental também? Então, para com esse preconceito besta aí, vai conversar com alguém que estudou, que sabe, que você confie, procura ajuda e segue o tratamento até o final, cara. Bom, o Marcão acabou de pôr uma outra frase aqui, ó. E para nós homens, culturalmente, nós não falamos sobre isso. E é muito importante falar. Isso é verdade. Uhum. Acho que a Bruna pode comprovar que acho que na balança os pacientes homens são menos que mulheres, né? Tem pelo menos 2 fatores. Um é que os homens não vão ao médico de forma geral, né? Eles vão menos ao médico, mesmo para saúde física, né? Quanto mais para saúde mental. E mulher fala pelos cotovelos, né? Mulher tem amiga, fala, né, do que tá passando e tal. E homem, nem sempre. Então, ele acaba tendo menos pessoas que sinalizem para ele sobre isso, né? Menos pessoas para compartilhar sobre isso, enfim, né? Que ajudem ele nessa busca, né, de ajuda. Né? Então, é difícil mesmo. Então, homens, vão se cuidar. E faça o exame de próstata também. Caralho, saiu do nada uma dedada. É porque ainda é novembro, né? Então novembro azul, vamos aproveitar. Verdade. Tem razão. Desculpa, não saiu do nada, não. Faz todo sentido. Mas enfim, só resumindo. Estou no início das coisas, tô trabalhando, estou me sentindo melhor, claro, mas estou trabalhando e vou continuar. Né? Obviamente que ainda tem dias difíceis. Hoje à tarde foi um dia difícil, eu estava arrumando as coisas aqui e me veio uma angústia muito grande, uma foto do meu pai muito grande, senti muita saudade dele, acabei vendo umas fotos, algumas coisas, eu fiquei bem triste à tarde, mas são coisas que a gente tem que superar e trabalhar em cima disso, né? A gente não pode fugir também do problema e esconder embaixo do tapete, que uma hora o negócio vem pior, né? Obrigada por compartilhar. Tamo junto. Obrigado, é o mínimo que eu podia fazer. E é isso. Isso. E é isso. Finais? Temos. Então considere o final, então. Bruna, tem algo que você gostaria de compartilhar? Alguma coisa que você gostaria de dizer para as pessoas que precisam de ajuda e busquem de fato? Acho que é isso, né? Acho que nosso papo foi bem bacana nesse sentido. E de trás para frente aí, né? Pensar muito nisso, especialmente os homens, né? Estarem mais alertas sobre a busca de ajuda do que as mulheres, embora todos estejam propensos, né? Até essa dificuldade de identificar o momento de procurar ajuda, que esse momento de procurar ajuda vai ser muito relacionado ao nível de sofrimento, de impacto na vida, né, de prejuízos, identificar padrões, né, olha, como minha vida era antes e como está agora, né, o que eu tenho perdido, né, no trabalho, na família, no social, na saúde, na minha rotina, que provavelmente tem a ver com alguma dificuldade que eu não tô vivenciando e não tô conseguindo identificar, porque as pessoas entram mesmo num buraco,
e não enxergam muito o que está acontecendo. Então é importante compartilhar para alguém ajudar a identificar isso, né? E na dúvida, procure ajuda, né? Pode ser que você não esteja neste momento. Então é melhor pecar pelo excesso, né? E se essa pessoa quiser buscar a sua ajuda, como ela te encontra? Como ela acompanha o seu trabalho? E boa, né? Eu também nunca falo. Pode ir no meu Instagram, que é doutora Bruna Trevisan. DRA Bruna Trevisan, tudo junto. É isso aí. Se você tá ouvindo isso aqui e não anotou, fica tranquilo, vai estar na descrição do episódio. Você quer fazer alguma propaganda sua? Tem o contato do consultório, tem tudo lá. Você quer divulgar algum trabalho recente que você está fazendo, alguma coisa desse tipo? Palestra? Eu tô com trabalho, se tiver psicólogos acompanhando, né? Meu trabalho é bastante voltado para supervisão e mentoria de outros psicólogos, porque eu sou professora de pós-graduação, né? Então eu acabo tendo muito esse enfoque aí. Bem direcionado para o TDAH, né? Para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, especialmente em crianças e adolescentes. Então, quem tiver interesse, é só me acompanhar. E também tem um outro perfil que é meu e de mais 2 colegas, que é o parentalidade.psicologia, que a gente fala sobre maternidade, paternidade, né? Sobre como a gente pode melhorar a educação das nossas crianças, prevenindo questões de saúde mental no futuro, né? Pensar no melhor desenvolvimento delas e como as nossas ações como pais contribuem ou não para isso. O foco é este. Repete o nome, é parentalidade? Parentalidade.psicologia. Beleza. É Instagram também, né? É Instagram também. Beleza. Depois a gente vai pôr tudo na descrição aqui. Por aí tudo para na vocês descrição, para que você quiser clicarem. clicar, você clica, você vai para lá e O Marcão acompanha tá a anotando doutora Bruna Trevisan. Pessoas, obrigado demais, obrigado por me ouvirem principalmente e por me aguentarem nesse período. Amigo serve para isso também, né? Não é só tomar cerveja. Não, é no momento ruim também. É igual casamento, doença, né? A saúde na doença. E algum de vocês, alguma consideração para encerrar? Eu agradecer, né? Eu falei da mensagem geral, mas eu queria agradecer o convite de vocês. Foi um papo muito legal. Falar com o Felipe, conhecer agora de verdade o Henrique. E muito prazer. Faz muitos anos, né, Caio? Desde a 8ª série que a gente não se viu, eu acho. Faz muitos anos. E muito legal, muito obrigada. Faz, acho que outras vezes em outras temporadas. Eu acho que faz 20. Melhor não falar anos. Né? Olha, eu tava em 99. 25 anos vai fazer, então. Puta que pariu. Faz mais tempo do que já foi, entendeu? Né? Olha que interessante. Olha que interessante como esse mundo dá voltas, não é mesmo? Exato. O mundo dá volta. O mundo dá volta. Bruna, obrigado. Foi uma honra ter você aqui no nosso Abroad. Muito obrigado. Mais sério hoje. Um pouco mais cabeça. Doença de cabeça. Problema de cabeça. Obrigado pela presença, pelo seu... fazer o quê? A gente tem que fazer uma piada, pelo menos no final tem que ter uma risada. Tem que acabar pra cima, né? Hoje foi sério o assunto. Hoje foi cabeçudo. E obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. A gente sabe que o seu tempo é preciosíssimo. Pô, valeu mesmo. Obrigadaço. Obrigada, gente. Vamos divulgar pra ver que quanto mais pessoas assistirem, melhor. E obrigado pra você que tá assistindo aí também. Exato. Obrigado pra você que acompanha a gente no canal do YouTube. Valeu. Continue acompanhando a gente tá com novidades agora na 2ª temporada, a gente tá melhorando, aumentou a equipe, vamos ter outros convidados, talvez a Bruna volte num outro episódio relacionado, se ela tiver disponibilidade, claro. Acompanha a gente no TikTok, no Instagram, no YouTube e é isso. Vamos ter novidade lá, hein? Vai acompanhar. Pode em qualquer lugar. Tamo junto nessa. Fechou? Então, obrigado, gente. Aquele beijo no boga pra vocês e até a próxima. Valeu! Tchau! Valeu. Tchau, tchau. Falou! Esse podcast foi editado por Apoio 7 Paixões.